Olá, hoje estou fazendo acabamento numa lateral com um furinho também. Esse mesmo tipo de acabamento eu já mostrei em outro vídeo, só que não deixando o furinho. E aqui eu quero dar um charme a mais nesse acabamento, mostrando com furinho também. Transportador de 3 ou de 2 ou transportadores maiores, dependendo da distância que você queira o furinho e também do efeito que você queira no lado direito. Eu vou usar o transportador de 3, que é o mais comum, que acompanha quase todo tipo de máquina. Então, deixo a agulha lateral, a última agulha, pego as próximas 3, transporto o ponto, deixando a agulha vaga ali. Como se eu estivesse fazendo um desenho furadinho. E eu estou, só que não é um desenho, é um acabamento. Ele é fácil de fazer a cada 2 carreiras. Preciso sempre fazer esse transporte a cada 2 carreiras. E a agulha que foi transportada, deixar no trabalho, chamo ela novamente, para que quando o carro passe, ele pegue o ponto e faça o ponto novamente, para fazer o furinho. Esse é um trabalho que pode ser na lateral, na parte frontal de uma peça e no decote também. Eu já mostrei como fazer no decote, apanhando a laçada para não dar o furinho. Digamos que seja um decote em V. Um decote em V precisaria ser inclinado, precisa se comer pontos aqui, ir diminuindo pontos também. Então, como eu faria o acabamento e o decote ao mesmo tempo? Primeiramente, faço o desenho. As agulhas envolvidas no desenho são essas 4 e mais uma. Como assim mais uma? Para dar o furinho, eu preciso que sejam 5 agulhas, no caso de eu estar trabalhando com o transportador de 3. Então, essas 5 agulhas eu não mexo. Para fazer a diminuição, eu faço para dentro dessas 5 agulhas. Diminuí o ponto aqui. Agora, transporto para levar a agulha vaga da diminuição para fora. Fiz a diminuição aqui. Essas outras fazem parte do acabamento. Novamente, faço o furinho. A diminuição para dentro. Levo, transportando as 5 agulhas envolvidas no acabamento para fora. A diminuição fica para dentro. Faço o desenho, faço a diminuição e transporto. A diminuição seria sempre a cada 2 carreiras? Não necessariamente, mas diminuição muito grande, além de um ponto aqui, ela ficaria feia. Então, eu procuro fazer diminuições de um ponto. Quando der a quantia que eu preciso de ombro, por exemplo, paro de fazer a diminuição e vou reta. Eu prefiro essa diminuição assim, com menos pontos, menos agressiva, para ela dar um desenho delicado, já que o acabamento em si também é delicado. E no caso de casa de botão, onde faria a casa de botão? Ou aproveitaria o próprio furinho, que se forma aqui, como casa de botão, ou faria ele para dentro, da mesma forma que as diminuições.
faria a casa de botão mais para dentro, não nas 5 agulhas envolvidas de acabamento, mas mais para dentro, para ele não ficar um trabalho feio de acabamento aqui. E aqui o nosso acabamento. Olha que delicadeza de acabamento. Com as diminuições mais para dentro, forma essa bordazinha aqui, esse relevozinho bem bonitinho das diminuições de 1. E o furinho, um detalhe à parte. Nesse furinho pode ser passado entre meio um cordonê ou uma fita. É o que vai ser feito nesse trabalho que eu vou realizar assim. Por isso eu fiz a amostra e já mostro para vocês também. Esse acabamento não precisa ser necessariamente frontal, pode ser cava. Pode ser na lateral de um casaco, que você queira deixar uma abertura embaixo, ou numa calça, na parte de baixo da calça, também é um acabamento possível, feito junto com a peça, fácil de fazer, fininho. Quando se trabalha com lã mais grossa, fazer acabamento depois também se torna mais difícil. Se o acabamento é grosso e a peça também, fica um acabamento, fica uma coisa assim muito grosseira. Então, detalhes assim mais suaves, mais delicados, ajudam para peças mais grossas, com lã mais grossa. Essa é uma lã média. E ainda assim ficou lindíssimo. Espero que aproveitem bastante esse tipo de acabamento aqui nas peças de verão, que ainda dá para se fazer, e também nas de inverno. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!